Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Nós vamos estar lendo esses dois versículos da palavra de Deus, agradecido a Deus por tudo quanto Ele nos tem dado e o privilégio de poder estar servindo a Ele. Devemos nós, filhos de Deus, agradecê-lo por este grande privilégio que nos concede. Nos diz a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, ou mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Podeis assentar, irmãos? Vida transformadas e não conformadas. É o que nós estaremos falando nesta noite. Meus queridos irmãos, a carta aos Romanos, escrita por Paulo, é a carta mais teológica da Bíblia no Novo Testamento, e trata de coisas tremendas e fundamentais da nossa fé cristã: doutrina de regeneração, justificação, adoção, vida com o Espírito Santo, culpabilidade, condenação, pecado universal, pecado nacional, pecado individual, a lei e a graça, a lei e as obras, são temas da carta aos Romanos. Também fala sobre os dons, fala sobre o plano de Deus para com Israel, capítulo 9, 10 e 11. Fala também sobre uma lista extensa de saudação de Paulo para os irmãos que estavam em Roma. É uma carta completa no seu sentido de conteúdo doutrinário e que muito nos tem dado legados tremendos para a nossa fé. Feliz é aqueles que não somente lê esta carta, mas que a estuda, que medita, que vai a fundo nela. É muito bonita essa carta. E no capítulo 12, Paulo fala de uma coisa muito interessante. E não se esqueça que ele está escrevendo para crentes. Ele não está escrevendo para pessoas não crentes. E também, ao entendermos, ele está abordando um problema. Ainda que o problema não se deixa explícito, mas ele está implícito aqui nesse texto. E a preocupação do apóstolo com a igreja, com os membros da igreja em Roma, eu creio que a preocupação de Jesus, a preocupação dos demais apóstolos com a igreja em todas as épocas. O perigo de conformarmos com este século, ou com o mundo. Esta é a grande exortação de Paulo à igreja de Roma. O perigo que ronda, e muitas vezes não fica só no rondar, mas fica também em habitar. E não somente no habitar, mas também no praticar uma vida semelhante aos padrões mundanos, que causa um rompimento, uma ruptura na fé professada pelos crentes. A igreja, ela tem dois desafios tremendos. E esses dois desafios permeiam a igreja em toda a sua existência. O primeiro desafio é ser testemunha. Esse é o grande desafio. E o segundo desafio é permanecer sendo testemunha. Em todas as épocas a igreja foi confrontada em ser testemunha e permanecer sendo testemunha. É um desafio grande. E com
a chegada do nosso tempo, que eu creio que não falta muito tempo para nós estarmos nessa terra, mas com a chegada do advento desse tempo, o desafio parece que avolumou-se. O desafio parece que tomou proporções gigantescas para a igreja. Porque hoje, longe estamos de ser testemunhas de Jesus. Testemunhas do Evangelho. Não permanecemos no testemunho. E aliás, meus irmãos, esta era a preocupação que estava no coração de Jesus, quando ele disse, quando o sal perde o sabor para nada mais serve. E Jesus ali, ele está falando sobre o testemunho. Quando ele fala sobre a luz acesa, e que se coloca no velador e não debaixo da cama, ele está falando de testemunho. E nunca em toda a história da igreja se fez necessário o testemunho cristão, e o poder da igreja está no seu testemunho, no testemunho dela. E Paulo aqui está exortando-nos para não nos amoldarmos, acomodarmos, adaptarmos, aderirmos à natureza mundana. Era a preocupação dele, porque adaptarmos, conformarmos a esta natureza humana é um tiro no testemunho cristão, porque não há comunhão entre o mundo e Cristo. Não são vias paralelas, são vias opostas. Ou pertencemos a Cristo, ou estamos longe de Cristo. Paulo está aqui nos falando. Agora, ele fala de uma vida transformada. E a vida transformada começa com uma decisão de dedicar nosso corpo a Deus. Irmãos, hoje, só Deus na causa. Paulo roga. A palavra rogar no original é mais do que pedir, é mais do que solicitar, é algo que parte do fundo do coração, como alguém que está vendo um perigo eminente, e ele brada, dizendo, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos. Este é o pedido dele, este é o rogo dele, este é o que vem de dentro dele hacia fora. Para quem? Para pessoas de fora? Não, para a igreja. E a preocupação dele aqui não é com a área espiritual do crente, mas ele já parte direto para o corpo, porque você e eu somos de Jesus completo. Não somos somente de alma para Jesus, não somos somente de espírito para Jesus, mas nós também somos de corpo. E o corpo exterioriza a alma. O corpo, ele exterioriza a vontade da alma. E o corpo também exterioriza a devoção do espírito. Então, esta proposição de que Jesus quer somente o coração e que ele não está preocupado ou envolvido com a questão corporal do crente, é uma falácia. Deus não só quer o coração, Deus quer a alma, Deus quer o espírito e Deus quer o corpo completo. E Paulo já disse, não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito? E que não sois de vós mesmos? É o que Paulo está trazendo à igreja. Agora, irmãos, a minha vida transformada
ela passa por uma dedicação também do meu corpo. Não é só espírito, não é só alma, é corpo também. Porque aquilo que eu sou por dentro deve transparecer por fora. Agora, irmãos, essa decisão deve ser de um ato radical. Radicalizar. Se eu não tomo uma decisão de um ato radical, de entregar, de dedicar, de consagrar o meu corpo a Deus, eu serei contaminado. Eu serei acomodado. Eu serei conformado na mesma forma, no mesmo molde, da mesma maneira de pensar, da mesma maneira de agir, da mesma maneira de vestir, da mesma maneira de andar, da mesma maneira de falar. Eu estarei conformado. Agora eu preciso de uma decisão radical. Eu não vou falar como fala o mundo. Eu não vou pensar como pensa o mundo. Eu não vou viver como vive o mundo. Eu sou uma pessoa que estou sendo transformado. E essa transformação no meu interior precisa refletir no meu exterior. É um ato decisivo e completo. Paulo não disse: apresente alguns membros do vosso corpo. Por exemplo, o olho, a boca, ou um pé, ou uma mão. Ele disse: apresentai os vossos corpos. Completo, irmão. Daqueles que têm cabelo, desde os que têm cabelo até os dedos dos pés. A consagração radical a Deus, ela passa daqui e desce até os pés. E quem tomou uma decisão radical como essa e completa, a sua cabeça é santa, os seus olhos são santos, a sua boca é santa, o seu nariz é santo, a sua mão é santa, os seus pés é santo, aonde ele anda, ele é santo. Aleluia. É um ato decisivo, completo e de sacrifício. E ele disse: como sacrifício vivo, santo e agradável. A quem? A mim? Não. O único que não se agrada no sacrifício é a vítima. Você já viu uma vítima partindo para o altar dizendo: feliz estou porque vão me degolar? O único que não se agrada no sacrifício é a vítima. E essa transformação, meu querido, começa com essa decisão de dedicar completamente o nosso corpo a Deus, de uma forma completa e de sacrifício. Porque na geração em que vivemos, não é fácil estar disposto a servir a Deus. Eu estou falando servir a Deus. Eu estou falando servir a Deus. Porque tem muita gente que está equivocado, pensando que está servindo a Deus. Mas Deus não aceita tipo de serviço desmantelado no corpo. Deus não aceita sacrifício com defeito. Deus não aceita o coxo, o aleijado e o cego. Tem que ser sacrificado, mas de uma forma perfeita ao Senhor nosso Deus. Aleluia. E não é fácil.
Paulo, ele usa uma figura dizendo: eu esmurro o meu corpo e o sujeito ele a sacrifício. Como assim? Sim. Sim. Nos dias em que estamos vivendo, e na época em que estavam vivendo os romanos, o atrativo era apresentado em bandejas. E hoje o atrativo para os nossos olhos, eles estão aí. Você e eu somos atraídos por essas ofertas de atrações para até corromper o nosso próprio corpo e não dedicá-lo em sacrifício a Deus. Ah, mas para que se Jesus já fez o sacrifício na cruz? Claro, Jesus fez o sacrifício na cruz para a salvação. E Jesus exige de você e de mim sacrifício como testemunha dele. É diferente. Para que os demais olhem para você e para mim e digam: aí está alguém em que Deus habita. É esse sacrifício que ele está falando. Não confunda as coisas. Porque este evangelho que hoje está aí, do tudo pode, do tudo vale, não é o evangelho que Jesus nos entregou. Não é o evangelho que chegou até nós. O evangelho de Jesus é um evangelho de sacrifício. Ele disse: se alguém quiser vir após mim, ninguém é obrigado, mas se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a realidade da vida, meus irmãos. Tem que ter este sacrifício. Renunciar em favor da dignidade do evangelho, renunciar em favor da dignidade do Jesus que se invoca, renunciar todas aquelas oferendas que a nós foram ofertadas, porque nós estamos em sacrifício. No meu corpo não, na minha vida não, aqui pertenço a Deus. Aleluia. Ah, meu querido irmão, a atração, ela tem sido exposta a cada momento. E você e eu encontramos umas pessoas saudando com a paz do Senhor, que você olha e diz: meu Deus, primeiro onde está o Senhor na vida dele, e depois por onde habita a paz. Um pessoal completamente desfigurado, um pessoal completamente comprometido com o mundo, com a sua cultura, com os seus desejos, com o seu modismo, e estão dizendo: paz do Senhor, eu também pertenço a Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, ainda se faz necessário que eu e você estejamos dispostos a sacrificar-nos. Ainda se faz necessário viver na contramão da ideologia mundana. Ainda se faz necessário prevalecer com os princípios da palavra e dizer: eu tenho um corpo, e esse corpo é consagrado em sacrifício ao meu Deus. A vida transformada, ela é motivada pela misericórdia do Senhor. Deus teve misericórdia de nós. Aliás, Ele teve, Ele tem e Ele terá. E as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos fulminados. Fulminados, destruídos, arrebentados, acabados. Porque as suas misericórdias não têm fim. Ela é motivada por essas misericórdias. Essa vida transformada faz com que você e eu experimentemos o efeito
de toda a transformação que temos. Eu e você só estamos aqui por misericórdia. Porque se Deus resolvesse tomar um outro posicionamento, não haveria espaço para nós na sua agenda. Por misericórdia. Por misericórdia. E nada mais que isso. Eu sei que tem muitos crentes que muitas vezes querem questionar. E são aqueles crentes carnais. E graças a Deus que eles estão aqui hoje. Eles gostam de questionar. E eles dizem assim, mas e o ladrão da cruz, pastor? Ora, meu querido, ali não deu tempo. Ali não deu tempo. Ele morreu. Mas se ele descesse daquela cruz, ele ia viver como um cristão. Ah, mas e aqueles índios lá? Na selva? Ora, meu amado, lá todo mundo nasce pelado e vive pelado. Agora, se você quer andar pelado, vai para lá. Vai andar lá com eles, vai viver com eles. Porque essa sociedade que se diz culturalizada, ela é uma sociedade promíscua. O homem olha para a mulher com segundas intenções, a mulher olha para o homem com segundas intenções. Então tape-se, vista, ande com pudor, ande com decência, ande como crente dando testemunho e dizendo a misericórdia do Senhor me tem sustentado até aqui. Aleluia. E muitas vezes, irmãos, alguém disse uma certa feita para mim, pastor, o senhor pregando desse jeito, você vai perder os crentes. Eu falei, não, os crentes vão ficar. E quem não é crente vai se converter. Irmão, eu prefiro que você se estribucha na cadeira, no banco, de raiva, ouvindo a verdade, do que estar aqui te contando mentiras. Eu prefiro que você tenha raiva de me escutar, mas que escute a verdade, do que estar aí escutando mentira e dizendo a você continue assim, porque no dia do arrebatamento fica você e eu. Mas eu nesta noite quero te dizer que nós estamos comprometidos para viver uma vida que dignifique o nome de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Ai, pastor, então eu vou ter que usar aquele saião? Eu vou ter que usar aquele saião, pastor? Minha irmã, usa. Você é uma santa de Deus. Ai, pastor, então eu vou ter que andar que nem aqueles homens engessados. Ande, meu irmão. Você é um homem de Deus. Você não é o gigolô. E você também não está candidata a qualquer outro monumento que não seja de Deus. Temos um compromisso, por favor. Temos um compromisso com o nosso Deus, com a sua palavra. Não somos bijuteria, nós somos tesouro do coração do nosso Deus. Aleluia. 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 A vida transformada, meu irmão, é alcançada por não se conformar com o mundo. Não tem esse negócio, venha como está e fica como está, não.
se não há sinais de transformação, é que ainda Jesus não habita no coração. É lamentável, mas a igreja, ela nasceu fazendo e vivendo diferente do mundo. No alto do caminho, as ruas se encontraram e hoje elas vivem e fazem conforme o mundo determina. E pasmes, esses dias atrás, umas mulheres que nem crentes são, nem cristãs são, vestidas com pudor, e disseram: nós somos identificados na rua como crente, e as nossas irmãs, é uma vergonha, meus irmãos. Os nossos irmãos é uma vergonha. Você encontra eles pelas ruas, você não sabe se eles estão na descida para o inferno ou na descida para o purgatório. Pelo amor de Deus, vamos viver como crente, vamos andar como crente, vamos ser testemunha de verdade de Jesus Cristo na terra. Aleluia. Oh, glória a Deus. É não se conformar com o mundo. E ainda tem um pessoal carnal que dá desespero. Mas todo mundo está fazendo, pastor. A Bíblia diz que aquele que tem amizade com o mundo é inimigo de Deus. Com quem você quer ficar? Com quem que queremos ficar? Com Deus ou com o mundo? O que é que vem em primeiro lugar na minha vida? Deus ou o mundo? Quem é que guia a minha vida? Deus ou o mundo? Eu ouço a verdade ou a mentira? Eu estou com Deus ou estou com o diabo? Não adianta, meu querido. Não existe meio termo. Ou pertencemos a Deus, ou estamos longe dele. Conformar com o mundo significa ser da mesma forma. Ser da mesma forma. Aderido aos mesmos pensamentos, às mesmas determinações. Irmãos, só aqui para nós hoje, para o pessoal da internet, tem uns crentes nas igrejas, que tudo que aparece ele está usando. Tudo que aparece ele está usando. Dias atrás eu vi um com cabelo vermelho, e eu parei e fiquei olhando para ele. Ele disse: que foi, pastor? Eu disse: rapaz, você está parecendo uma arara. Não, pastor, é que está na moda agora. Um pastor em Maringá disse que ele chegou na igreja e tinha um senhor de terno, gravata, esperando ele. Ele chegou e disse: paz do Senhor, meu irmão. Aquele senhor disse: não, eu não sou crente, eu sou advogado. Dali a pouco passou um menino com um tênis com uma língua que dava 4 dobras, uma camiseta regata, todo tatuado, e disse: e aí, pastor, pai do Senhor? Ele disse: não, o mundo está mudado. Esses são o tipo de crente que nós estamos hoje. Você chega na igreja, irmão, você encontra uns crentes, uns irmãozinhos, enfiados numas calças de linguiça. Eu não sei como é que eles entraram naquele negócio. Um trem tudo apertado, irmãos. Aquela coisa toda apertada. E ele anda, você olha e diz: meu Deus, Jesus. Sem contar as luzes do cabelo. Tremendo macho, irmão, que devia usar bigode. Estou de luzes, pastor, o que o senhor achou? Ah, meu irmão, vai te catar, vai te converter. Não podemos conformar com o mundo, não podemos conformar, não somos dessa forma. A forma que nós tínhamos do mundo, Jesus quebrou. Nós somos nova criatura, nós somos nova geração. Deus mudou a gente, aleluia. A vida transformada surge quando a nossa mente é renovada. Opa, mente renovada, o que é isso? A gente come isso com o quê? Mente renovada. Irmãos, com o passar do tempo, a nossa mente, ela é que nem um HD de computador. O HD de computador, ele vai registrando tudo, né? Registrando tudo, e muitas vezes até vírus.
Por mais potente que seja o antivírus, ele não consegue fazer a varredura em tudo. E escapa um, escapa outro, ele vai ficando lá agregado. Arquivos que ocupam espaço, e todo tipo de coisa que você coloca ali. O HD fica cheio, mas cheio. Aí chega um momento que você precisa fazer o quê? Uma limpeza na máquina. Remover os arquivos que não servem, fazer uma varredura com o antivírus e voltar o disco a ser usado só com as coisas necessárias. Outras vezes precisa formatar o próprio disco. Você taca lá e formata e tira tudo e o disco fica virgem, zero. O que é que Paulo está falando de mente renovada? Com o passar do tempo, nós vamos agregando em nossa mente um monte de coisa. Um monte de coisa. Se você notar como você era nos dias da sua conversão, você vai ver que você já não é mais nem o cheiro daqueles dias. Tem muitos daqui que até comer pimenta era pecado. E o tempo foi passando. Porque o mundo, irmão, eles têm uma influência tão forte, tão poderosa, que ele vai minando as suas resistências. Vai minando as suas defesas. É hoje, é amanhã, é depois de amanhã. Por exemplo, anos atrás, quando uma filha dentro de uma casa de um pai saía grávida, o pai até mudava da cidade. Era uma vergonha. Hoje, estão mudando da cidade aqueles que a filha não fica grávida. A moda hoje é produção independente. E o pior é que essas produções independentes, quem vai sustentar é o vovô e a vovó. E hoje o que mais nós temos é filho sem pai, só tem mãe. Ele vai minando a resistência, vai minando, vai minando. Era vergonhoso, há tempos atrás, um homem com trejeitos feminino. E hoje já quase é lei, todos os homens têm que ser. E tem um pessoal que diz, desperte o feminino que há em você. E eu fico doente que ainda tem um pessoal da ala feminina que aplaude. É concorrência, minha irmã. O bicho homem já está em extinção. Ainda aparece um grupo lá que vem do outro time. Para com isso. Homem é homem, mulher é mulher. O que passa disso é gambiarra e confusão. O mundo vai minando. E se você é um adepto à televisão, você está com a cabeça cheia de porcaria. É forte a palavra, mas é essa a verdade. A sua cabeça está superlotada. É fácil. No que você pensa mais? Quando você acorda de manhã, o seu pensamento vai aonde? Nos seus momentos sós, aonde está o seu pensamento? Por aí você tira como está a sua mente. Poluída, contaminada, ocupada, todos os espaços. É igual um irmão, que ele vivia atrás de futebol para todo lado. E quando chegou na igreja, ele dobrou o joelho para orar. E ele estava tão metido com o negócio de futebol, que ele começou a dizer, bota fogo, bota fogo, bota fogo. Aí ele caiu por si, que ele estava na igreja, na igreja, na igreja, na igreja. Conforme está o teu coração, aí é o governo da tua mente. Conforme você faz, aí é o governo da sua mente. É igual aquela irmã que estava na beira do rio Piracicaba lavando roupa e cantando o rio de Piracicaba. E o pastor disse, irmã, ele disse, foi lá que eu me batizei. Mudando a letra rapidinho, né? Irmão, conforme está o nosso coração, assim está a nossa mente. E se você é um telespectador, a tua cabeça está cheia. Começa a assistir, por exemplo, Cidade Alerta. Da Atena. Irmão,
é só matou, estrupou, assaltou, arrebentou. Você fica lá na poltrona, já com vontade. É isso que aparece lá, irmão. As novelas. A novela, irmão, é faculdade de ensinar como se transforma, como troca de marido, como trai, como mente, como rouba. E ainda diz, é a coisa mais linda. E existe um programa, irmão, que é cultural. 1 hora de assistir um programa daquele, você tem cultura para o resto da sua vida, chamado BBB. Ô coisa de tanta cultura. Enche uma casa de macho bebendo e fazendo farra e filmando a casa mais vigiada do país. E o povo vai atrás dessas coisas. Aí você fala de Jesus e diz, você é quadrado. Você fala da Bíblia, você é retógrafo. Aí você fala de santidade, não, isso não é para nós. A nossa mente precisa de uma faxina. Olha, irmão, e eu vou dizer para ti, tem que ser aquele bom antivírus. Não é qualquer, não. Não é qualquer antivírus, não. Tem que ser daquele que sai buscando lá no fundo, revirando. Meu irmão. Paulo fala de mente renovada. Surge quando a nossa mente é renovada, então a vida é transformada. Ao conformar com o mundo, adaptamos a nossa mente ao molde do mundo. Se conformarmos com ele, irmãos, a nossa mente vai pensar como eles querem. Irmãos, o mundo pensa por você. O mundo pensa por você. É ele que dirige os seus pensamentos. Ele é quem diz para você como você deve viver. O que você deve comer. Não é assim? O que você deve comer. O que você deve beber. O que você deve vestir. O que você deve calçar. Qual é a pasta de dente que você... É pasta de dente? Não, é creme dental, né? Qual é o creme dental que você deve usar? Qual é o sabonete que você tem que usar para tomar banho? Qual é o perfume que você deve usar? O mundo pensa por você. Qual é o carro que você tem que comprar? Irmãos, este é o sistema do mundo. E nós temos uma igreja que está atrelada a esse sistema. Atada, algemada. Pensando como eles, falando como eles, vivendo como eles. O que se faz necessário? Uma renovação na mente. Uma reprogramação dessa mente. Ainda há sangue bastante correndo do Calvário para lavar a nossa mente. Ainda há regeneração pela palavra. Ainda há. Aleluia. A vida transformada surge quando a nossa mente é renovada. Ao renovar a mente, lançamos todo o mal do mundo que reside em nós. Botamos para fora. Lembra daquela mulher que tinha 10 dracmas? Ela perdeu uma? Perdeu uma dracma. A melhor coisa que aconteceu na vida dela foi ter perdido aquela dracma. A primeira coisa que ela fez ao perder a dracma foi acender a candeia. A casa dela estava escura. Uma das técnicas de Satanás é deixar você e eu no obscurecimento da nossa mente, do nosso entendimento. Se ele cegar o nosso entendimento, se ele fechar os nossos olhos, se nós começarmos a andar como os demais, e dizer que está tudo igual, que é tudo assim mesmo, ele vai levar uma vantagem. A mulher acendeu a candeia e observou, em segundo lugar, que a casa estava suja. Pegou uma vassoura e começou a limpar. Porque aonde chega a luz, há a revelação. A luz chega e é revelado a situação que está. E quanto mais próximo da luz você esteja, mais manchas aparecem. De longe você não vê tantas manchas, mas vai se aproximando da luz. Vai se aproximando da luz. E você vai ver até manchas que são quase que invisíveis. E o pior não é isso, que a luz vê a mancha. Ainda que pareça que os demais não veem, mas a luz sempre vê, porque a luz é Deus.
Nele está a luz, e a luz sempre brilha na escuridão. E aquela mulher, depois que ela varreu a casa, ela ainda não encontrou a dracma. Ela precisou procurar com diligência. Irmãos, ela teve que remover os móveis. Tem muito crente que tem guarda-roupa no coração. Outros têm geladeira. Outros têm cama, box, Super King, aquela de 4 metros de largura por 5 de comprimento. Não sabe se é uma cama ou se é uma quadra de futsal. Ela removeu as coisas que havia lá, até que ela encontrou. Foi a melhor coisa que aconteceu com ela ter perdido aquela dracma. Muitas vezes Deus tira de nós algumas coisas para beliscar a gente. Para beliscar a gente. Quantas vezes, irmãos, você vai todo faceiro por aí e Deus coloca o pé na frente e você pumba. E volta correndo, ai Deus, me ajuda. Aí Deus começa a mostrar a sua situação. Muitas vezes desgraça não é desgraça. Desgraça é o agir da graça. Muitas vezes sofrimento não é sofrimento. Sofrimento é a cura para o problema maior que está ali incutido. Ah, meu irmão, é o que Paulo está dizendo, renova a mente. Renove a mente. Começa a pensar, Paulo disse em Colossenses 3, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são lá. Olha o evangelho da prosperidade, buscai as coisas aqui de baixo. Esses dias atrás me falaram de um pastor que colocou uma Ferrari vermelha na igreja dele e cobrava 100 de cada crente para colocar a mão lá. Só para tocar na Ferrari, 100. Se fosse as duas mãos, 200. Se fosse as duas mãos e 2 pés, 400. Fosse para dar uma voltinha, 1000. Buscai as coisas aqui. Esses programas aparecem como? Mostrando os camaradas bem-sucedidos. Os camaradas de iate na praia, com um penthouse na 5ª Avenida de Nova York. Eles apresentam isso. Para te pescar e dizer para você, você também pode. Deus vai te dar. Deus vai te dar tudo isso. Deixa de ser trouxa, meu irmão. Deus, Ele já nos deu o seu Filho na cruz. Eu não quero iate na terra, eu quero a Nova Jerusalém. É para lá que eu estou indo. E as pessoas ficam desesperadas. Eu preciso, e tem uns crentes que, pela fé, pastor, pela fé. Aí passa no estacionamento, pega o carro, carnezão de 72 parcelas, e o carro já vem até inclinado de um lado com aquele carnê. Não, comprei pela fé, Deus vai me honrar. Deus não tem o compromisso de honrar ninguém não, meu irmão. Não, Deus vai me honrar. Você fez a loucura é tua. Deus vai me honrar. Não, Ele vai me honrar. Primeiro pagamento, você arrocha daqui, deixa de pagar o aluguel e paga a prestação do carro. Segundo pagamento, você não tem de onde tirar, para de pagar água, luz e paga a prestação do carro. Terceiro pagamento, te joga para fora da casa, corta a sua água, corta a sua luz, você vai morar dentro do carro. Quarto pagamento, você não tem, o banco vem e leva o carro. E o pastor vai no leilão e remata ele. Ah, meu irmão, essa é a vida. Acaba com isso. Se Deus te deu esse pouquinho, vai dando glória a Deus. Aleluia. Se te deu um carrinho, vai dando glória a Deus. Se te deu uma casa, vai dando glória a Deus. Se melhorou um pouquinho, melhore, mas lembre-se de uma coisa: Deus em primeiro lugar. O evangelho não é riqueza. O evangelho não é loteria. O evangelho não é bilhete premiado. O evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem. E Paulo disse, eu não me envergonho dele. A vida transformada surge quando a nossa mente é renovada. A renovação da mente me leva a pensar diferente. Eu não posso pensar igual. Irmãos, eu não sou mais uma laranja do caixote, não. Eu não penso igual. Não penso igual. Todos podem pensar, mas eu não. Eu tenho a mente de Cristo.
E todo crente precisa desenvolver esta percepção da mente de Cristo nele. E como desenvolve isso? Vivendo aos pés de Cristo. Você ora menos do que fala de futebol? Você ora menos do que assiste novela? Você ora menos do que fica conversando fiado? Como que você vai desenvolver a mente de Cristo? A mente de Cristo é desenvolvida a partir do momento que eu começo a ter contato com Ele permanentemente. E quando eu começo a ter contato com Cristo permanentemente, eu começo a pensar como Cristo pensa, agir como Cristo age, viver como Cristo vive. Aleluia, pensar, essa mente renovada. E sabe de uma coisa? Paulo disse, o Deus deste século cegou o entendimento. E não somente dos incrédulos, tem muita gente crente que se diz ser crente e também é cego. E também não vê. E também não percebe. E não deu conta ainda do tempo em que estamos vivendo. É uma guerra espiritual travada. Há uma batalha lutando pela tua vida. De um lado Deus com os seus anjos, do outro lado Satanás com seus demônios. E quem é que está vencendo, pastor? O lado que eu pender. Se eu pendi para o lado do diabo, meu querido, mas Deus não é todo poderoso. Mas você é que decide. Você é que decide. Se eu pender para o lado de Deus, com toda a minha fraqueza, com todas as minhas deficiências, com todas as minhas limitações, ainda que eu venha arrastando, mas eu estou indo para o lado de Deus. E Deus está dizendo, vem, se aproxima, seus dias de arrastar estão contados, seus dias de sofrimento, você vem chegando, eu vou te levantar, vou te colocar de pé, e vou mostrar que eu sou Deus na tua vida. Aleluia. Ter propósitos diferentes. Os meus propósitos são completamente diferentes. Quando você tem essa renovação de mente, os meus propósitos são outros. Qual é o teu propósito? Afinal, você tem um propósito de vida? Qual é o teu propósito? Passar num concurso. Ser funcionário público, que é um emprego garantido. Trabalha quase nunca e ganha sempre. Qual é o teu propósito? O maior propósito que qualquer crente tem que ter é servir a Deus. Esse é o meu propósito. Vou servi-lo. Se for como profissional liberal, vou servi-lo. Aonde eu for, eu vou servi-lo. O que eu estiver fazendo, eu estarei servindo. Meu irmão, este é um propósito que agrada a Deus. Mente renovada surge quando a nossa mente passa a querer viver diferente. Não viver igual aos outros. Não. Está todo mundo vivendo daquele jeito? Eu vou viver da forma que agrada a Deus. É por isso que o apóstolo diz, de uma maneira que agrada a Deus, para que possais conhecer a boa, santa e agradável vontade de Deus. Agradável. Agradável. Terminando. A vida transformada nos capacita para conhecer a vontade de Deus. Qual é a vontade dele para mim? É uma pergunta que você tem que fazer. Todo tempo. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Deus tem uma vontade para a minha vida, eu preciso descobrir qual é. Perseguir isto. Umas pessoas descobrem fácil. Outras leva tempo. E outras passam a vida toda tentando descobrir. E nunca descobre. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? É uma pergunta séria. É uma pergunta que afronta o meu interior. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Se você não está satisfeito com aquilo que você faz, é porque não é a vontade de Deus para a sua vida.
A única coisa insatisfeita que você vive e que é a vontade de Deus para a sua vida é casado. Você pode estar insatisfeito para o resto da vida com o seu casamento, mas essa é a vontade de Deus. Então, Daniel, você vai até o fim. Entra no manto, passa no azeite, vai dando glória, aleluia, e vai que é tua. Porque você escolheu. A única mulher, já disse isso uma vez, vou dizer de novo. A única mulher que Deus escolheu para o homem foi Eva. Depois daquele dia, Deus não escolheu mais ninguém. Porque no momento que houve um problema no relacionamento do casal, o culpado foi Deus. Adão já disse, a mulher que tu me deste. Aí Deus disse, não dou mulher mais para ninguém. Quem quiser, escolha a sua. Aí você escolheu. E se está ruim, foi você que escolheu. E se está ruim, minha irmã, foi você que escolheu. Tinha mais na praça. Ai, pastor, mas que você não sabia daqueles olhos verdes que ali estava? Pois bem. Você escolheu. Eu escolhi. Aleluia. E agora vamos até o fim. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Como conhecer essa vontade? Como me apropriar desta vontade? Irmão, a vontade de Deus, ela precisa, eu vou usar uma palavra aqui, incorporar em mim, preencher-me. Entendeu isso? A vontade de Deus tem que preencher-me completamente. Não haja nenhum espaço para outra ou qualquer intenção. É a vontade de Deus ali. E ela preenche a pessoa do alto até embaixo. E você vive em direção daquela vontade. Você chora e deseja aquela vontade. É alguma coisa que te arrebata no interior. É como Jeremias disse, estou cansado de sofrer. E quando disse, não vou falar mais no seu nome, foi como fogo nos meus ossos. É algo que está ali dentro de você, e você não consegue viver sem fazer aquilo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aproprie-se desta vontade. Ou melhor, deixe que esta vontade se aproprie de você. Te consagre no altar. Aqui ele está falando de sacrifício, jogue lá. Fala, Senhor, queime as minhas vontades e fique somente a tua vontade. Ah, mas se Deus for queimar as minhas vontades no altar, pastor, vai sobrar só cinza. Mas ainda da cinza, Ele faz uma pessoa nova. Ficamos em pé, por favor. Oh, glória a Deus. Disse Paulo, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você notou aqui, até o sacrifício tem qualidade. E a vontade de Deus também tem qualidades. Como está a tua vida? Como está a tua mente? O que está aí nessa mente? O que você tem pensado ultimamente? O que tem dominado a sua mente? É uma pergunta que você deve fazer para você. Há invasores que queiram invadir esta mente sua. Há invasores que vêm de todos os lados, lutando para te desfocar do seu objetivo. Mas o Paulo disse, renovai as vossas mentes. Renova ela. Como, pastor? Oh. Volta aos pés de Jesus. Expulse esses invasores e deixe Cristo habitar firme e plenamente em você. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos.
Senhor, nesta noite, diante da tua presença estamos. Queremos te agradecer e louvar-te, Senhor, porque tu és o Deus da nossa vida. Eu sei que tem sido tão difícil manter-me como testemunha viva tua nesta terra. Eu sei que os desafios são tão grandes, que os problemas são, Senhor, monstruosos, que os invasores vêm de todas as partes, que vêm de todos os lados, Senhor, oferendas e manjares e ofertas, Senhor, para tirar-me da tua vontade, para me tirar também, Senhor, do teu altar. Mas nesta noite, pela autoridade que há no nome de Jesus, eu te peço que o sangue poderoso do Calvário possa lavar a nossa mente uma vez mais, possa limpar-nos, Senhor, todo o nosso coração, a nossa mente, o nosso corpo, possamos, Senhor, expulsar de nós todos os invasores, Senhor, e pedir que a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia, a tua santa vontade invada a nossa vida, Senhor. Abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo. Sejamos luz nesta era, Senhor. Sejamos luz neste século. Sejamos luz que brilhe nas trevas para a glória do teu santo nome. Oramos e te agradecemos. Amém, Senhor Jesus.